mensagem que começa a mostrar para a gente que, às vezes, Deus ele faz o impossível na nossa vida, só que nós é que jogamos fora o que Deus faz na nossa vida. Então, hoje eu vou falar sobre um rei, o rei Uzias, que foi um rei muito bom, inteligente, mas ele cometeu um erro. O erro do rei Uzias. Diga comigo, o erro do rei Uzias. Então vamos lá, 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. Nós vamos ler do 16 até o 21. 2 Crônicas 16. 2 Crônicas vem depois de 1 Crônicas. 2 Crônicas 16, do 26 ao 21. Segundo Crônicas 26, do 16 ao 21. Amém? Essa minha versão diz assim, mas você pode acompanhar ali também. Porém, havendo-se fortalecido o seu coração, ficou exaltado para a sua destruição, porque ele transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. E Azarias, o sacerdote, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes. E eles resistiram a Uzias, o rei. E disseram-lhe, não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgrediste, tampouco isso será para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias ficou irado, e tinha um incensário na sua mão, para queimar incenso. E enquanto estava irado com os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na sua testa, diante dos sacerdotes, na casa do Senhor, do lado do altar de incenso. E Azarias, o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que ele ficou leproso na sua testa, e o empurraram para fora dali. Sim, ele mesmo se apressou em sair, porque o Senhor lhe havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso, até o dia da sua morte, e sendo um leproso, habitou em sua casa separada, porque ele foi cortado da sua casa, da casa do Senhor. E Jotão, o seu filho, esteve sobre a casa do rei, julgando o povo da terra. Irmãos, presta atenção. Uzias, ele é mencionado no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Vamos lá agora em Mateus, capítulo 1, versículo 8 e 9. Para você entender do que eu estou falando, de como ele foi referenciado. Mateus 1, 8 e 9. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Olha a linhagem. O que eu quero te dizer? Ele foi ungido a rei. E ele foi um dos bons reis de Judá. O pai dele era Amazias e sua mãe chamada Jecolias de Jerusalém. E Uzias, como está ali na genealogia, ele era o pai do rei Jotão. Os profetas que naquela época ministravam, Oséias, Isaías, Amós e Jonas, eles ministraram durante o reinado de Uzias. E os reis do norte de Israel durante a sua época foram Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Uzias também era chamado de Azarias. Bom, aí Deus vem e escolhe Uzias como rei, com 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, Deus fala, olha, Uzias vai ser rei sobre Israel. E ele reinou 52 anos, ou seja, quando ele teve
essa loucura na cabeça dele, ele já estava com mais de 60. Com 65, 66. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Presta atenção no que eu estou falando. Uzias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, durante o início do reinado dele. Ele foi fazendo tudo certinho. Ele fez tudo reto aos olhos do Senhor, da mesma maneira que o pai dele, Amazias, tinha feito. O pai dele, Amazias, também era um rei, segundo a vontade de Deus. Ele começou a desenvolver projetos, se você for ver na Bíblia, Uzias começou a desenvolver projetos na agricultura. Ele começou a enriquecer o reinado dele. Ele fez armas de guerra, ele criou armas de guerra para guerrear contra os inimigos. Deus começou a dar sabedoria para Uzias. E quem era o profeta que ministrava na vida de Uzias? Zacarias. Então Zacarias ia lá e falava para Uzias: olha, Uzias, faz isso, faz aquilo, segue tudo de acordo com a vontade do Senhor. Zacarias, ele ministrava onde? No templo. As coisas com Deus são organizadas. Irmãos, não pode haver desorganização na obra de Deus. Faça o que Deus chamou para você fazer. Não queira fazer o que não é para você fazer. Não coloque a mão na cumbuca que não é sua. Porque você vai ter que pagar um preço por isso. E aí, Zacarias era um profeta piedoso a quem Uzias ouvia. A Bíblia diz que aonde não tem profeta, o povo se corrompe. Então Uzias, enquanto ele ouvia o profeta Zacarias, o reinado crescia. O reinado ia para frente. Deus dava as ideias, Deus dava os projetos, Deus mostrava tudo que tinha que ser feito. Enquanto Uzias ouvia Zacarias, ele buscava a Deus. E Deus o tornou próspero. Diga comigo, prosperidade vem de Deus. Então vamos lá, 2 Crônicas 26, 5. Letícia, por favor. Segundo Crônicas 26, 5. Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto procurou agradar a Yahvé, o Deus o fez prosperar. Enquanto você agradar ao teu Deus e buscar o teu Deus, Deus vai fazer você prosperar. E Uzias, ele chegava a Zacarias, estou com um projeto assim, Zacarias. O que você acha, Zacarias? Vou consultar Deus. Zacarias ia onde? No templo. Zacarias ia lá, orava a Deus, Deus falava, fala para o rei dessa maneira, para fazer. Aí Zacarias ia lá e falava para o rei: olha, rei, Deus falou para fazer isso aqui, Opa, como diz o pastoral, vamos embora. Aí ia lá, fazia prosperidade. Tudo que ele colocava a mão era próspero. Tudo que o profeta falava para ele fazer, que ele fazia, vinha prosperidade. Mas aí o profeta morreu. Aí o profeta morreu. Zacarias morreu. E Uzias começou a cometer erros na vida dele. Depois que Zacarias morreu, Uzias achou que ele poderia ter um contato direto com Deus. Aí Uzias falou: eu sou o rei mesmo? Eu sou o cara? Né? Eu vou lá no templo. E aí ele começou, infelizmente, a cometer alguns erros. Ele era um rei maravilhosamente inteligente, inovador. E o estado de Judá prosperou. Segundo Crônicas 26,
do 6 ao 15 agora. Nós vamos chegar na queda de o rei Uzias. Ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus e conseguiu derrubar o muro de Gate. Aqui ainda estava debaixo da autoridade de Zacarias. O muro de Jebané e também o muro de Asdod. Além disso, edificou cidades na região de Asdod e em várias outras partes do território dos filisteus. Ele foi invadindo o território dos filisteus. Ele foi invadindo. Ele foi trabalhando debaixo da autoridade que Deus dava para ele. Nós vamos até o 15. Tudo isso porquanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Ó como tinha gente. Os amonitas pagaram impostos a Uzias, e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele e seu reino se tornaram muito poderosos e respeitados. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e junto ao ângulo, o canto onde a muralha faz esquina. Também construiu torres no deserto e perfurou muitas cisternas, porquanto também era proprietário de muitos rebanhos, tanto nas planícies como na Cefelá, os planaltos de Judá. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colunas e nas terras férteis, pois tinha grande apreciação pela agricultura. Ele gostava de agricultura. Uzias possuía um exército bem treinado, organizado em grupos de acordo com o número de soldados convocados, pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maesias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais da guarda pessoal do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles guerreiros, corajosos e decididos. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados, que estava à disposição do rei, nas suas batalhas contra os seus inimigos. Uzias equipou todo o exército com escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até com fundas, atiradeiras de pedras. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por especialistas, a fim de serem posicionadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem. Simultaneamente, grande quantidade de flechas, assim como arremessarem grandes pedras contra forças inimigas na defesa das esquinas. A fama do reinado de Uzias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária, até que se tornou bastante conhecido e poderoso. Ou seja, não tinha rede social, não tinha televisão, não tinha nada para divulgar o reinado de Uzias, mas tinha a fama que caminhava um falando para o outro. As pessoas estão aqui na recepção, estão na intercessão, estão fazendo fotos, estão trabalhando na obra de Deus. Cada um, Deus deu um chamado. Então você tem que ficar no que você é chamado. E tem pessoas que começam a querer invadir o ministério do outro irmão. E começa a julgar, e começa a falar, e começa a abrir a boca. Irmãos, irmãos. Ontem, aqui na reunião de obreiros, eu chamei o pastor Álvaro aqui, peguei a minha Bíblia, coloquei a mão em cima e falei: pastor Álvaro, diante de Deus, eu nunca falei nada sobre a tua vida, contra a sua integridade, nunca fiz fofoca contra a tua vida. Por que eu fiz isso? Como exemplo, para você saber, se por acaso você fala mal de algum irmão da igreja, você está começando a ter uma lepra. Se você faz fofoca de alguém, você já está leproso. Você precisa ser curado. Você precisa ser curada. Então aí o que acontece? A vida não avança e ela não sabe por quê. Estou dando um exemplo, né, irmão? A vida não avança e a pessoa não sabe por quê. A obra de Deus, irmãos, é coisa séria. Quando o Espírito Santo faz parte da igreja, irmãos, ou você se corrige ou você vai embora. Vai procurar um lugar que te agrade.
E não é aqui. Porque aqui nós queremos o quê? Buscar a face de Deus, nos humilhar diante de Deus, ter restauração de vidas. Por isso que o nosso ministério é um ministério muito voltado para famílias. Restaurar famílias, restaurar vidas e não querer fazer mais do que Deus manda a gente fazer. E a gente precisa começar a aprender o seguinte: olha, eu estou errando aqui, eu preciso melhorar. Todo mundo erra. O que aconteceu com o rei? Qual foi o problema dele? Que ele não reconheceu o erro dele. Por quê? Ele não reconheceu. Porque tinha os sacerdotes falando para ele: não faça isso. Mas mesmo assim, ele passou por cima dos sacerdotes. Foi o grande erro deles. Que quando eles passaram por cima dos sacerdotes, eles passaram por cima de Deus. Então a gente tem que entender isso. Diante do Senhor, presta atenção, é tudo organizado. Você leu o versículo. Volta um pouquinho, por favor, Lelê. Aqui, ó, no versículo, acho que é 15. Você entendeu o que o pastor Nelson está falando. 14. 13. 12. 11. Aí. Presta atenção que eu vou falar. Uzias possuía um exército bem treinado, organizado. Diga comigo, organizado. Obra de Deus tem que ser organizada. A tua casa tem que ser organizada. Presta atenção, isso aqui. Organizada em grupos, de acordo com o número de soldados convocados. Pelo secretário, diga, Jeiel. Olha o nome do secretário. Quem mandava na secretaria? Jeiel. Não era outro. Não era o Nelson. Não era o Zé. Era Jeiel. Pelo oficial Maazéias. Diga, Maazéias. Era ele que organizava. Ele era o oficial da guarda. Não tinha outro nome, era ele. Sob o comando de Ananias. Quem era o comandante? Ananias. Um dos oficiais da guarda pessoal do rei. O que significa essa palavra aqui? Deus é organizado. Quem tem que fazer, vai fazer. Não tem mais, você não pode meter o bedelho aonde Deus não chamou você para fazer. Se o oficial falar faz, faça. Porque Deus está falando, olha, eu sou organizado. E aí quando você entende essa palavra, quando você entende isso, você começa a viver o sobrenatural e o impossível. Porque para Deus nada é impossível, mas para nós tudo é impossível. E o possível começa a ser na minha vida e na tua vida quando a gente obedece. Diga comigo, obedecer é melhor que sacrificar. Está cheio de gente querendo sacrificar. Eu vou fazer jejum disso, jejum daquilo, mas não obedece. Não adianta nada. Para de fazer jejum, você só está passando fome. Começa a obedecer a palavra, começa a obedecer a sua liderança, começa a obedecer, porque Deus vai te honrar. O problema das pessoas é que elas pensam que a tua bênção vem de homens, mas eu te digo que a tua bênção vem do Senhor Todo-Poderoso, vem dos céus. Quando você começa a entender isso, a tua vida muda completamente. E aí Uzias foi lá no incensário, foi queimar incenso. E os sacerdotes se indignaram. Vamos lá no 2 Crônicas 26, 18. Aí, eu vou lá. O rei falou, eu vou lá queimar um incensinho lá. Olha o que aconteceu. Olê, põe no 17 para a gente dar sequência aqui, por favor. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele. Imagina o sacerdote correndo atrás dele. Uzias, não vai não, não vai não, não vai não. Com 80 sacerdotes do Senhor. Então foi Azarias, o rei está aí na frente, todo bonitão. Vou lá queimar um incenso. Aí o pessoal, o rei está louco. O rei está louco. Aí, Azarias chamou 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos. Vamos atrás do rei. Porque naquela época, o rei podia mandar matar os caras.
Gente, o rei endoidou, ficou doido. E aí foi Azarias com 80 sacerdotes atrás do rei. Aí vamos no 18, lê. Se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhe: Uzias, não é a ti que compete incensar Yahvé, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão. Meu Deus, que foram consagrados para o santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Yahvé, o Senhor Deus. Irmãos, o sacerdote falou, o profeta falou, acabou para ele. Acabou para o rei. Você não tem mais direito à glória que vem do Senhor. Misericórdia. Acabou, você morreu. Você está morto pela palavra de um homem de Deus, quando ele é um homem de Deus de verdade. Aí, por favor, 19. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão e estava pronto para oferecer a queima do incenso sagrado, quando se encolerizou contra os sacerdotes na casa de Yahvé, junto ao altar dos santos perfumes. Ele podia falar assim: Senhor, me perdoa, eu fiquei louco. Ele teve a chance, pastoral. Me perdoa, Senhor. Ô Zacarias, Amazias, Zacarias já tinha morrido. Amazias, me perdoa. Pede perdão para o Senhor em meu nome. Não, ele se indignou. E foi. Agora vamos ao 20. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar o que o Senhor o ferira. Sendo assim, Uzias sofreu dessa grave doença, até o dia da sua morte, e teve que viver por ser considerado leproso, numa casa separada, porquanto fora excluído da casa de Yahvé, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Eu quero que nesta manhã você entenda uma coisa. Existe alguma coisa na tua vida, alguma área na tua vida, que você está queimando incenso num lugar que não deve ser queimado? Tem alguma coisa que você tem que falar: Deus, o Senhor me perdoa aí, viu? Porque eu fiz aquilo que não era para ser feito. Eu toquei naquilo que não era para ser tocado. Se nós estamos falando de viver o sobrenatural, o impossível, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós precisamos falar: Senhor, olha, eu preciso do teu toque, eu quero pedir perdão, porque eu estou tendo a oportunidade. Naquela época, Jesus não estava para nos cobrir. Naquela época, você falava direto com Deus Todo-Poderoso, o poderoso Deus. Tinha um sacerdote, tinha os homens de Deus que estavam alertando ele. Mas ele não deu ouvidos aos sacerdotes. Irmãos, o nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus organizado. Ele tira e ele traz. A igreja é um organismo vivo. A igreja, quando ela é de Jesus, quem manda nessa igreja aqui? Ministério Profético Semear, @MPS Church. Para os nossos irmãos dos Estados Unidos, lá do Paquistão, a gente usa esse termo church, porque lá no Paquistão ninguém entende. Então é @MPS, que é Ministério Profético Semear Church. E lá em Kansas, lá nos Estados Unidos, que a gente está começando a igreja lá. Por isso, quem manda aqui? Jesus Cristo. Por que a gente foi no Paquistão? Porque Deus deu uma ordem. Deus não pede, Ele ordena. Vá. Porque eu tenho almas lá precisando. Vá, cuida das crianças. Vá, cuida dos idosos. Cuida das viúvas. A gente foi. Por que a gente está nos Estados Unidos? Porque Deus falou: vai. E nós estamos lá pregando. A igreja está nascendo. Vários irmãos já sendo ministrados lá. Vai.
O Senhor, Ele nos dá a direção e nós temos que ir. Quem vai providenciar tudo é Ele. Você tem que se dispor a fazer, mas você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Cada um tem que ficar no que foi chamado. Se você foi chamado para o louvor, venha louvar. Se você foi chamado para pregar, venha pregar. Se você foi chamado para limpar a igreja, venha limpar a igreja. Se você foi chamado para ficar na recepção, fique na recepção. Se você foi chamado para ofertar na igreja, ser um pilar financeiro da igreja, seja esse pilar financeiro. Se você foi chamado para orar, ore. Mas não deixe a lepra entrar no teu coração. Porque diante de Jesus, tanto eu que estou pregando aqui, quanto as irmãs que estão limpando a igreja, temos o mesmo galardão. Cada um fazendo o que Deus chamou para fazer. Você está aí, mas às vezes você não foi chamado para pregar. Eu também não fui chamado para fazer a parte de manutenção da igreja, eu não sei. Você acha que eu vou lá me meter a fazer a manutenção da igreja? O negócio da geladeirinha lá quebrou, eu chamei o pastoral, resolve aí, porque eu não sei. Qual que é a nossa sabedoria? A gente saber a nossa limitação. Não queira saber tudo, porque você não vai saber tudo. Se tem alguém aqui que sabe tudo, cuidado, que Deus vai te puxar, já te leva logo embora. Está muito perfeito. Então, a irmã está cantando aqui. Exemplo. De repente você pode estar pensando, olha a roupa dela, olha como ela canta, olha como deixa de cantar, olha como é que deixa de falar. Irmãos, presta atenção. Se afasta disso. Por quê? Porque a tua conexão, presta atenção no que eu vou falar, ela tem que ser vertical. Não interessa. A tua conexão é vertical. Quando você começa a olhar muito aqui, você está olhando horizontal. Quando você começa a ser um crente horizontal, você começa a trazer lepra para a tua vida. O que é horizontal? Nossa, o Renan Lima hoje não fez a barba. Caramba, o Hudson, o cabelinho dele está caindo mesmo, hein? Aí você começa a ver falha de todo mundo. Olha aquela irmã lá, aquela roupa não combinou, viu? Não está combinando aquela roupa. O pior, sair daqui e fazer fofoca dos irmãos. Aí pior, aí, irmão, aí você já começa até a ter coceira. A leprinha velha está tomando conta. E aí, vários problemas começam a surgir ao teu redor. A lepra hoje é essa, você não consegue se movimentar, a tua casa não vai para frente, você começa a ter muitos problemas, Deus começa a te dar até um tempo para você se cuidar, se curar, mas você não quer. Então, quando você está nessa verticalidade, na tua empresa, por exemplo, onde você trabalha, na tua família, começa a não olhar vertical, começa a olhar... Começa a não olhar horizontal, começa a olhar vertical. Começa a olhar para o céu. Se você tem conexão com Deus, começa a falar para Ele. Olha, Deus, essa aí não está dando, não. Ó, esse chefe aí, essa empresa não está dando. Está difícil. Começa a falar com Deus. Começa a buscar em Deus. Começa a falar, Senhor, em nome de Jesus, resolve essa situação. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. Então você começa a se afastar da lepra. Você começa a se afastar daquilo que vem trazer morte na tua vida. Você começa a falar, Senhor, a minha vida é entregue a Ti, os meus filhos é entregue a Ti, a minha casa é entregue a Ti. O mundo, a televisão, só passa desgraça, irmãos. Você assiste televisão, você está... Irmãos, é só desgraça. O cara fica preocupado lá com o negócio do banco. Você tem dinheiro lá no banco? Não, você está preocupado com o que é que o banco. É mesmo, né, pastor? Não, porque o banco, não vou falar o nome do banco, vocês sabem, né? Tá na televisão. Não, porque eu não sei o quê. Não, porque, irmãos! E aí começa a inflamar o teu coração. Visão horizontal. Você começa a olhar. É problema daqui, é problema dali. É situação daqui, é dali. Você é conectado com Deus.
Deus na vertical. Você começa a falar com Deus. Você começa a buscar Deus. E Deus começa a te responder. E começa a acontecer coisas na tua vida. Jovem, procura isso. Velho, procura isso. Novinho, procura isso. Procura estar na presença de Deus. A cada dia mais. Eu não estou falando que você vai ser tipo um bitolado religioso. Não é isso que Deus quer. Porque Deus nunca trouxe religião. Jesus nunca trouxe religião. Quem criou o cristianismo? Foram homens. Jesus trouxe um reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí o cristianismo, o islamismo, o budismo, o shintoísmo, o tudoísmo, são homens que criam regras. Então, tem alguns lugares que pode ter que pregar de gravata, tem um lugar que não pode ir de camiseta, e são regras que homens fazem. Não podia ter. Eu lembro na época que eu era novinho, mocinho, novinho, aí a igreja não pode ter televisão. Televisão é do Satanás. Aí eu não vou falar o milagre todo, mas aí, puxa vida, o pastor de uma igreja aí, grande, falou, que televisão é do Satanás, não pode. Então os irmãos tinham televisão, só que tudo escondido nos armários. O pastor Zé Carlos lembra disso aí. Aí o pessoal assistia a televisão, aí o pastor ia fazer visita na casa, aí não tinha televisão. Falou, essa casa é uma casa santa. Tem televisão. Aí teve até um menino lá que falou, ô pastor, minha mãe comprou televisão. Abriu o armário, está lá a televisão, lá, o Satanás lá. Falou, caramba. E aí a irmã foi fazer limpeza na casa do pastor. Não vou falar o nome do santo. Chegou, e era uma televisãozinha de 20 polegadas, alguma coisa assim. E aí, quando a irmã chegou na casa do pastor, entrou, tinha uma televisão de 100 polegadas, 80, sei lá. Falou, meu Deus, aquele era o Satanás, esse aqui é quem? Estava lá escondida a televisão. Então, o que acontece? Isso é religião. São coisas para dominar e controlar a vida das pessoas. O reino de Deus não controla ninguém. O reino de Deus ensina a mensagem, ensina a palavra, e você faz o que você quiser com ela. Só que você vai ser cobrado disso. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas depois que você aprendeu de Jesus, filho, acabou a ignorância. Foi que nem o sacerdote falou para o rei, olha rei, a partir de agora, acabou para você. E o rei morreu de lepra. E eu quero que a gente comece 2026. Por isso que eu fiz essa palavra hoje. Porque nós queremos viver o impossível. E eu falei aqui, muitos aqui vão viver um tempo de muita prosperidade a partir desse ano 2026. Vão comprar casa, vão comprar carro, vai mudar de emprego, Deus vai tirar você de uma cadeira, colocar em outra, vai te abençoar, mas você precisa entender isso. Faça o que Deus chamou para você para fazer. Fecha a boca. Eu vivo falando isso. Tudo que você for pôr na rede social, põe depois que você conquistou. Vai comprar um carro? Depois que você conquistou, eu não coloco, sabe? Mas cuidado com essa rede social. Já disse social. Você já passa para todo mundo fica sabendo da tua vida. Para com isso. Tem gente que é fanático, é viciado nisso. Para de se expor. É foto do prato, do camarão, da lagosta. É foto, meu irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, a lagostinha fica até assim lá. Vai, me come logo. É foto, tanta coisa, irmão. Não é? Eu acho bonito, mas assim, depois, foi lá, já está lá. Mas dá uma postadinha, irmão, não precisa colocar a tua vida inteira lá. Porque isso não é bom para você. Você abre a tua alma para as pessoas. Você nunca sabe. Tem gente que torce a teu favor, mas tem muita gente que está torcendo contra você. Não, pastor, não é verdade isso não. Então continua. Continua. Irmãos, só para encerrar isso aqui. Uma vez, uma irmã chamou eu para ir na casa dela. Pastor, a minha vida não vai para frente, a minha filha não vai para frente. Olha, o senhor pode ir lá em casa? Eu falei, oh meu Deus, para fazer uma oração lá, ver se Deus revela alguma coisa.
Eu falei para o pastor, vamos lá na casa da irmã. Aí chegamos lá na casa da irmã, a filha dela não estava lá. Eu falei, irmã, Deus já me revelou, já viu o problema. Ela falou, já revelou, pastor? Já revelou. Ela, minha filha não está aí. Eu falei, já revelou, viu? Só quer saber? Ela falou, quero saber. Aí eu falei, sua filha, ela ganhou uma lingerie preta, está macumbada, endemoniada, e sua vida não vai para frente mesmo. Ela falou para mim assim, não, isso não é verdade. Tudo que minha filha ganha, ela me fala. Eu falei, então não é verdade, irmão, então eu vou embora. Não, espera minha filha chegar. Pergunta para a pastora se é verdade, se é mentira. Espera minha filha chegar. Eu falei, mas irmã, você não está acreditando? Ai, pastor, mas não é possível que a minha filha ganhou isso. Eu falei, ela ganhou. Deus me dá a revelação, né? Enfim. Aí a filha chegou. A filha chegou, ela correu. A filha cumprimentou a gente. Ela correu para o quarto com a filha. Deu um grito lá. Daqui a pouco volta ela com a roupa que a filha ganhou. E ganhou de quem? De um parente. Ela não sabia disso. Ela não sabia. Só a filha sabia. Nem o parente que deu para a filha lá e ela não sabia nada disso. Ou seja, às vezes você não tem noção de onde vem o mal. Uma vez eu fui com um pastor em São Caetano, que ele queria abrir uma igreja em São Caetano. Pastor Nelson, você vai comigo? Vou, fui. Cheguei lá, uma irmã, era uma irmã muito bem financeiramente, e o pastor ele era muito ligado nela, tal, e eu estou lá quieto no meu canto. Eu fui lá, eu dirigia, eu levava o pastor. Aí tudo bem. Cheguei lá, eu era o superintendente da obra. Renan, dá risada ainda. Aí cheguei lá em São Caetano, a irmã falou assim para o pastor, a minha vida está um fuacê, está tudo errado, não sei o que mais. E o pastor orou. Aí Deus me deu a revelação. Eu falei, Jesus, deixa eu quieto aqui. Aí eu falei, pastor, o negócio é o seguinte, Deus me deu uma revelação aqui, se eu quiser saber. Não, pastor Nelson, pode falar. Eu falei para ela assim, eu vou falar para você o que você ganhou. Ela olhou para mim e falou assim, como assim? Eu falei, você ganhou um hobby de um hotel, tem um símbolo vermelho aqui e um símbolo amarelo desse lado. Está tudo macumbado. O pastor olhou para mim assim, pastor Nelson, é verdade isso? Eu falei, não sei, pergunta para ela. Estou falando que Deus me mostrou. A mulher começou a chorar. Vai chorar, e não parar de chorar. Ela falou, ganhei mesmo. Ganhei exatamente o que o pastor falou aí. Exatamente. Falei, irmã, chega lá, taca fogo nesse negócio, joga no lixo, que isso aí é para atrasar a tua vida. Ou seja, e já são vários, eu estou dando só que eu me lembrei aqui. Você tem que entender o seguinte, o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. É muito mais real. Então isso que o rei fez, o rei Uzias, ele entrou num campo espiritual que ele não podia entrar. Cuidado com essas coisas, porque às vezes você não entende o que está acontecendo, qual é a movimentação. Você não entre aonde você não pode entrar. Então, o rei não era bem-vindo lá no incensário. Então você tem que ter essa sensibilidade. Essa sensibilidade você só tem quando você tem acesso vertical ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Grupo de louvor, pode vir aqui? Louvado seja Deus. Vamos começar esse 2026 debaixo de graça, debaixo de alegria e de poder de Deus, e bênção de Deus. Irmãos, não tem nada que Deus não possa reverter, nada. Por isso é que é o Deus do impossível. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Ele não vai fazer a nossa parte. Presta atenção nisso. Deus não vai fazer a nossa parte. Olha para o irmão do lado e fala assim, Deus não vai fazer o que você tem que fazer.
Não pense isso. Ele não vai fazer. Você quer ser um advogado? Estude. Pergunta para a Marcela. Estuda. Quer passar na UAB? Estuda. Quer ser um engenheiro? Estuda. Porque Deus não vai fazer por você. Ontem a Elaine Tangerino deu testemunho aqui. Ela se formou em veterinária. E aí toda terça-feira à noite, 20 horas, nós temos a nossa oração. Toda terça-feira e toda última sexta-feira na madrugada. Oramos. Aí a Elaine mandava lá, pastor, ora por mim, vou fazer um exame. Só que a gente não sabia que exame era esse. O exame... Ela se formou na faculdade, e aí ela fez um exame na USP, para ser residente na USP. Só que tinha 3 vagas. Eu falei, meu Deus, hein, irmã, que bênção, hein? Então eu vou profetizar que você vai ter uma vaga, vai ter só 2 vagas, uma é sua. Ela, ai pastor, não fala isso. Eu falei, é. Irmãos, ontem ela deu testemunho aqui, passou em primeiro lugar. O que é isso? A oração com a ação. Então tem gente que pensa assim, pastor, ora para mim entrar naquela firma, só que lá precisa falar inglês. Você fala inglês? Não. Então, irmão, não adianta eu ficar orando. Você quer que eu ponha a mão na tua cabeça para você sair daqui falando em língua inglês? Você não vai falar, você tem que estudar. Ó, pastor, aquela firma lá precisa saber Excel, eu não sei Excel. Então vai estudar, querido. Então, o que a gente pode fazer, a gente faz. Mas Deus, Ele faz o impossível. Queria mandar um abraço para o Anderson. Anderson, eu sei que você sempre acompanha as pregações aqui. Minha mãe, Dona Alice, está lá em Birigui. Recebe aquele abraço do pastor Nelson, em nome de Jesus. Então, você tem que fazer o que você tem que fazer. Está aqui, ó. Eu sei tocar violão? Eu não sei, irmãos. Para isso tem as bênçãos aqui. Eu sei cantar? Não, sei também, irmão. Para isso tem elas aqui. Mas elas estão fazendo o quê? Curso para cantar? Só os gênios aí que tocam violão de ouvido só. Mas eu não estou nesse patamar. Então eu quero que você entenda o seguinte. Tudo na tua vida. Se prepare. Ensine o teu filho. Ensine a tua filha. Filho, você quer ser bem-sucedido na vida? Seja diligente. Faça tudo bem feito. Busque Deus. Não abandone Deus. Não abandone a presença de Deus. Porque senão você fica que nem o rei. Leproso. Doente. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de ter intimidade com Deus. Está cheio de religioso que não tem intimidade, às vezes, que você tem. Na simplicidade no reino de Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos louvar.